pessoal, tudo beleza aí? Aqui quem fala é Vinícius, na área. Pessoal, eu queria mostrar para vocês hoje como que a gente faz essa equação do segundo grau, só que é uma equação fracionária. Fracionária porque nós temos aqui, ó, esses denominadores aqui. E nós temos aqui a variável elevada a x², certo? Como que a gente resolve isso, né? Como que a gente facilita a resolução de uma equação dessa? Primeiro ponto importante é reparar que os denominadores aqui são números, certo? São números. Então a primeira etapa que nós temos que fazer é deixar todo mundo no mesmo denominador comum, obtendo o mínimo múltiplo comum. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum são só dos denominadores 2, 4 e o 1 também, porque quando você tem um número sozinho, ele geralmente pode ser representado como 1 no denominador, né? Como que a gente faz isso? Neste caso é muito fácil. Nós pegamos os dois números que são formados nos denominadores e vamos achar o mínimo múltiplo comum. Começa dividindo essa galera por 2, que é o primeiro primo, o menor primo possível, para dividir esses dois números. Então aqui vai dar 1, 2. Divide novamente. 1, 1. Terminou. Quando você chega no 1, 1, ou seja, você conseguiu dividir todos os números do denominador, você multiplica esses dois números aqui e obtém o quê? O mínimo múltiplo comum, que nesse caso é 4. Agora nós precisamos deixar essa nossa equação no mesmo denominador. Observe que nós temos 1, 2, 3 termos aqui. 2 do lado esquerdo, 1 do lado direito do igual. Então vamos lá, ó. Vamos começar montando as frações. E vamos colocar, ó, o nosso mínimo múltiplo comum no denominador. Coloquei. Agora a regra é simples. A regra é, você divide, vou até marcar isso como vermelho, ó. Esse denominador você divide pelo denominador de cada fração, divide. E o resultado você multiplica pelo numerador. Então, olha só. 4 dividido por 4 é 1, vezes x², x². 4 dividido por 2 é 2, vezes 5 é 10. E 4 dividido por 1 é 1, vezes menos 1... Opa, desculpa, 4 dividido por 1 é 4, vezes menos 1 é menos 4, tá certo? Tá aqui, ó. Então, ó, nós podemos agora eliminar o denominador e agora nós podemos somente trabalhar com o quê? Com o numerador. Então, olha só, vai ficar x² menos 10 igual a menos 4. E x², o que eu vou fazer agora? Isolar a variável x². Aqui neste caso nós temos menos 10 aqui e nós mandamos para o lado direito com o sinal trocado, vai como mais, tá certo? Então vai ficar 10 mandado para lá com o sinal trocado, menos 4. Isso aqui é 6. Portanto, nós podemos agora extrair a raiz quadrada. Toma muito cuidado aqui, que agora é um ponto muito importante. Quando você escreve x² igual a 6, quando você isola o x, nessa situação nós temos duas raízes. Tá aqui. Então a solução para esse nosso caso é mais ou menos raiz de 6. Esse é o nosso conjunto solução. Menos raiz de 6. Vamos melhorar isso aqui, né? Vamos separar o sinalzinho aqui, ó. Menos raiz de 6. Mais raiz de 6. O mais, geralmente, a gente não coloca o sinal de mais. Mas a gente pode deixar aqui. Será que isso está certo? Será que essas respostas estão certas? Nós podemos fazer uma verificação. Vamos fazer aqui um teste apenas para nós verificarmos se isso funciona mesmo ou não, tá bom? Olha só. O raiz de 6, quando eu elevo ao quadrado, é como se eu
cortasse a raiz e sobrasse apenas o 6. Então a nossa equação é x² sobre 4. O x² é 6. Então vou pegar 6 sobre 4 menos 5 meios. 5 meios. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos dar uma simplificadinha aqui. 6 dividido por 2 é 3. 4 dividido por 2 é 2. Ó. Então aqui, ó, olha que interessante, já está no mesmo denominador. Quando acontece isso, você mantém o denominador e subtrai os numeradores. 3 menos 5, menos 2. Isso vai dar menos, porque menos com mais na divisão resulta no número negativo. 2 dividido por 2, menos 1. É verdade? É verdade isso? É verdade, porque o que está do lado direito é menos 1. Então essa é uma maneira de você verificar se sua resposta está correta. O menos 6 também é válido, porque menos 6 menos raiz de 6 ao quadrado é 6 também, porque um número negativo ao quadrado sempre é positivo. E esse 6 substituindo na nossa equação que está aqui, ó, vai resultar no mesmo valor, menos 1, certo? Vamos ver mais um exemplo de equação fracionária, tá? Olha só essa daqui. Essa aqui tá com 3 denominadores diferentes, 3 números que formam o denominador, tá certo? Tenho 10, tenho 5 e tenho 2. Tudo bem. Vamos achar o mínimo múltiplo comum dos 2, do 5 e do 10. Muito bem. Olha só. 2, 5, 10. De novo, nós vamos fazer aquele riscão aqui e vamos começar a divisão. Começa por 2. O 2 é possível ser divisível por 2, então isso aqui dá 1. O 5 não, então mantém o 5 aqui. 10 dividido por 2 é 5. Muito bem. Bom, agora o próximo número primo que eu posso seguir na divisão é o 5. Tá vendo? 1, 1, 1. Pronto, cheguei. 2 vezes 5, 10. Portanto, ó, o mínimo entre 10, 5 e 2 é 10. Ou seja, é um número que está na tabuada tanto do 2 quanto do 5 e do 10. Novamente, o que nós temos que fazer? Colocar todo mundo no mesmo denominador. Então, vamos criar as frações aqui, ó. São 3. Todo mundo com o mesmo denominador. 10, 10, 10. Aí começa, a regra qual que era? De novo, você pega esse mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 10 dividido por 10, 1. Vezes 11x², 11x ao quadrado. Maravilha. 10 dividido por 5 é 2. Vezes 3x é 6x. E 10 dividido por 2 é 5 vezes x, 5x. A partir do momento que você tem o mesmo denominador, você pode eliminar o denominador e só trabalhar com o numerador. Olha, agora, olha a equação que nós temos aqui, ó. Nós temos 11x² menos 6x igual a 5x. A ideia é que você leve tudo para o lado esquerdo e iguale essa equação a zero. E aí permite que você resolva de alguma maneira essa equação, tá certo? Ou por Bhaskara, ou por fatoração de uma variável em comum. Vou fazer primeiro pela fatoração e depois por Bhaskara e vocês podem comparar. Então, olha só, vai ficar 11x² menos 6x. Ponto importante, esse 5x que está do lado direito vai para o lado esquerdo com operação oposta, menos. Vai ficar menos 5x. Igual a zero. Porque quando você manda um outro cara para o outro lado numa operação de subtração ou soma, se não restou nada aqui, vai ser zero o resultado. Então teremos 11x² menos 11x. Isso é igual a zero, porque menos 6 menos 5 menos 11. Pontos importantes aqui.
Posso usar Bhaskara? Posso. Mas essa é uma equação que o termo independente é zero. Lembrando que a equação do segundo grau é ax² mais bx mais c igual a zero. Então, nós temos na situação que o c é igual a zero. E nós temos esses outros termos aqui, ó, o a e o b. No caso, o a, por comparação, é 11, e o b, por comparação, é menos 11. Só com isso você poderia fazer Bhaskara, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Porém, eu quero fazer essa equação por fatoração. Olha só. Temos x² aqui e temos x aqui. Podemos fatorar o x, colocar o x em evidência. Isso é igual. Presta atenção, toda vez que você fatora, você está dividindo os termos que estão aqui pelo termo fatorado. Então, 11x² é 11x. Menos 11x dividido por x é 11. E isso é igual a zero. Toda vez agora que você tem um produto de dois fatores e isso é igual a zero, ou esse carinha aqui, ó, é zero, portanto, x igual a zero é uma solução, ou este nosso amigo aqui, ó, é igual a zero. Esse que é o ponto importante. Então, toda vez que você tem algo assim, você tem os dois caras sendo iguais a zero. E é natural que isso seja desse jeito, porque você tem, na verdade, o que é uma equação do segundo grau. E, geralmente, as equações do segundo grau podem ter duas, uma ou nenhuma solução. Nesse caso, tem duas. Então, 11x menos 11 é igual a zero. Finalmente, nós vamos ter 11x igual a 11 e x igual a 1. Olha aí. Então, ó, o conjunto solução para este caso é 0 e 1. Tá certo? Essa é uma resolução por fatoração. Mas se você não gosta desse tipo de método, quer fazer pelo método mais longo, que é o pelo Bhaskara, a gente vai fazer também. Ó, vamos lá. Então, vou continuar com o nosso resultado. Nós tínhamos o quê? 11x² menos 11x. Isso aqui é igual a zero. Muito bem. Deixa eu diminuir aqui para que vocês possam ver. Então, ó, o que você tem que fazer para resolver por Bhaskara? Você primeiro precisa reconhecer os coeficientes da equação do segundo grau. Olha só. Essa aqui é a equação do segundo grau. O a é o que acompanha o x². Quem que acompanha o x² na nossa equação é o 11. Então, a é igual a 11. O b é o que acompanha o x. Então, aqui toma muito cuidado. O b é menos 11. Cuidado com o sinal. E o c é chamado termo independente, é o cara que não aparece aqui. É só um número. Neste caso, quando ele não aparece, o c é igual a zero. Muito bem. Agora, vamos fazer o processo todo de achar o discriminante delta, que é o quê? b² menos 4ac. Vamos lá, então. Delta vai ser b² é menos 11, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 11, vezes o c, que é 0. Olha que legal. Neste caso aqui, ó, como você tem um zero na multiplicação, ele some. Portanto, o delta fica 121. Que é 11 ao quadrado. Vamos continuar. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X igual a menos b, que é esse coeficiente menos 11, mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Muito bem, vamos lá. Menos b, 11, mais ou menos raiz quadrada de 121, que é o delta, sobre 2 vezes o a, que é 2 vezes 11. O que isso vai dar? Vamos ver. X igual 11, mais ou menos. Agora, quanto que é a raiz de 121? É 11. Sobre 2 vezes 11, 22. Olha só que legal. Nós vamos ter duas possibilidades. Uma raiz aqui e a outra aqui. x1 e x2. Vai ficar 11 menos 11 sobre 22. Isso é zero. Que bate com a nossa primeira raiz, que nós obtivemos por fatoração.
E depois 11 mais 11 é 22. Ou seja, vai dar 22 sobre 22. E isso é 1. Portanto, de novo, nós obtivemos a solução como sendo 0 e 1. Então, isso é uma equação de segundo grau fracionária. Vamos voltar aqui rapidamente. E resolvemos essa equação, certo? Então, quais são os passos para que você possa resolver essa equação? Se você tem os denominadores como sendo números, basta obter o que? O mínimo múltiplo comum. Fazendo isso, você deixa todas as frações que estão aqui formando a nossa equação de segundo grau no mesmo denominador. Quando você faz isso, basta trabalhar com o numerador, tá bom? Nossa próxima aula vai envolver essa menina aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Uma equação fracionária, só que agora nós teremos, olha aqui, um denominador que é uma expressão algébrica. Fica ligado que nós vamos ver como que resolve isso. Até! Tchau, tchau!